Será que essa relação tem futuro? O tarô ele pode revelar cartas que realmente podem trazer essa resposta de forma eficaz. Então, eu trouxe aqui para você uma tiragem simples de 3 cartas, onde você pode saber a resposta dessa pergunta, né? Então, você pode perguntar, por exemplo, se tem futuro essa relação, mas um detalhe: essa tiragem de 3 cartas, o tarólogo ele pode determinar, né, o que cada carta ela pode trazer de resposta. Aí você fala assim, como assim, Surya? Então, de repente, pode ser uma situação, né, o problema, o resultado, pode falar de passado, presente, futuro, entende? O próprio tarólogo ele pode definir o que ele quer que venha de resposta no momento que ele está embaralhando. Ele pode definir, eu quero uma tiragem de 3 cartas, quero que venha dessa forma. Então, nessa situação, né, nessa pergunta que você está fazendo, se tem futuro ou não, você pode tirar 3 cartas, onde uma pode ser a energia atual do relacionamento, a carta 2, o que favorece, e a carta 3, o que não está favorável. Então, dentro desse exemplo, por isso que eu expliquei aqui, né, que existem várias formas de fazer essa leitura de 3 cartas. Dentro desse contexto, situação atual do relacionamento, que favorece, que não favorece, separa aqui 3 cartas para a gente analisar. Então, por exemplo, 4 de paus na carta 1 seria o que? A energia atual do relacionamento. Então, o 4 de paus, ele traz uma base sólida para esse relacionamento. É um relacionamento que você pode comemorar pequenos avanços, de repente você pode pensar nos próximos passos, né? Então, é aquele relacionamento que ele vai criando base, né? Então, você falando da energia atual, é uma energia que está estruturada, né? E aí a carta 2, a Imperatriz, considerando que ela está posicionada no ponto onde o que favorece. É uma fase de crescimento, de evolução, de fertilidade, né? Aquele casal que está pensando, de repente, ter filhos. Né? E não adianta focar só nisso, né? Porque é um dos aspectos dessa carta da Imperatriz. Mas, falando do relacionamento, de forma geral, é uma relação que está favorecido o quê? Um crescimento. Agora, o 8 de copas, o que dificulta, né? Então, o 8 de copas, ele é uma carta que fala muito sobre desapegar, sobre dar as costas para algo que, de repente, pode estar estagnado, que não serve mais. Então, assim, o que está dificultando esse relacionamento é justamente o desapego, né? A dificuldade de desapegar daquilo que não serve mais, né? Então, a gente tem outras cartas também, outras combinações possíveis dentro desse contexto, né? Então, vamos lá, separei aqui outras cartinhas, aqui, ó. O sacerdote, como a carta 1, né? Seria a carta da energia atual do relacionamento. Então, o Hierophante, né, ou sacerdote, ou papa, né, que é conhecida também essa carta, ela fala sobre o desejo de formalizar, né, então é uma carta que fala muito sobre estrutura, ela fala também sobre manter tradições, então uma pessoa de repente mais conservadora, que tem valores, então assim, se você está perguntando aí dessa pessoa como está a relação atual, então uma relação que realmente está estruturada, uma pessoa pelo menos que pensa nisso, às vezes você já pensa nisso, a pessoa também, mas pode ser uma pessoa também muito conservadora nesse sentido, tá? Aí o que favorece, né? Considerando de repente o as de ouros, né? Favorece estabilidade financeira, material, de repente vocês têm condições, né, de repente de adquirir um imóvel, mesmo que vocês não comprem agora, às vezes vocês estão preparados financeiramente, de repente, para morar num lugar legal, ou mesmo que não seja um lugar legal, pelo menos vocês não têm estrutura para pagar, né? Ou vocês querem comprar algo, investir em algo, né? Ou terem trabalhos estruturados, sabe? Então é uma energia muito legal, assim, para quem está pensando em estruturar a médio e longo prazo o relacionamento. E aí, a carta da torre como o que dificulta, né? Seriam crises que podem existir, que exigem, né, mudança radical, né? Porque assim, o que acontece? A torre, ela fala muito sobre crises, fala sobre rupturas, onde a base já não está estruturada, né? Então, você fala, nossa, eu vou terminar. Não necessariamente, né? Talvez a dificuldade maior do relacionamento é vocês lidarem com crises.
Porque justamente, como vocês são, de repente, estão bem estruturados, se tiver alguma crise, talvez você tenha dificuldade de repente, se recompor, de ter resiliência, sabe? Nesse sentido. Então, são alguns exemplos aqui que eu estou mostrando para vocês, como, de repente, você pode estar passando por essa situação, ou às vezes você está sonhando com um relacionamento duradouro, e aí você ficou insegura ou inseguro, essa outra pessoa também está no mesmo caminho, essa pessoa também quer estar com você nesse momento, quer também um futuro, então é legal, né, às vezes você vê nas cartas como que está essa situação, né? Então o segredo não é só você olhar para a carta de forma isolada. Tem muitas pessoas que se enganam. Às vezes a pessoa até estudou, só que a pessoa foi tentar decorar as cartas. Às vezes você pode ter feito isso. Eu já fiz isso no passado também, tá? Então, assim, o ponto é você ligar essas cartas, é o conjunto, não adianta você pegar de forma isolada. Como eu falei, essa tiragem de 3 cartas aqui, o tarólogo ele pode criar, você pode criar tiragens também. Né? Não é tudo fixo, né? Você pode criar. Então, você, nessa situação, você está definindo o que cada carta vai trazer dentro daquela situação, entende? Então, que nem, de repente, se veio uma tiragem de 2 cartas, a Imperatriz com a Torre. Né? Às vezes é muito desejo de crescer, mas podem ter crises aí ao longo do caminho que podem romper com esse crescimento, né? Se não houver maturidade para lidar com as questões, entende? Então, assim, por isso que é importante ter uma leitura mais profunda daquilo que você tá lendo no momento. E aí, no meu curso Tarô Intuitivo Revelado, eu falo exatamente sobre isso. Como que você pode analisar, né, se uma relação tem futuro, um exemplo, né? Como que você pode fazer para analisar numa tiragem se uma relação tem futuro, interpretando os sinais com clareza, mas utilizando a sua intuição para isso, entende? É claro, eu ensino também o significado das cartas no meu curso, mas você vai aprender a utilizar a sua intuição para poder se conectar com essas cartas, e mais do que isso, fazer uma leitura mais completa, né? Então, se você está sentindo esse chamado, você gostaria de aprender de forma clara, forma prática, né? Então, toca aqui na descrição desse vídeo, que tem no primeiro comentário fixado, fala com a minha equipe, tá? Tem um link aí que eu deixei aí para você, você toca nesse link, conversa com a minha equipe, porque hoje, somente hoje, você vai ter acesso ao cupom de desconto, isso mesmo, toca aqui no link da descrição desse vídeo e peça já o seu cupom de desconto, tá legal? Gratidão e namastê!